Sejam bem-vindos ao canal do RDK e hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é minha noiva, meu amor. Oh, que romântica. A Júlia. E a gente tá aqui pra falar sobre o quê? Relacionamento. Isso aí, um tema bem impactante pra essa geração, pra idade que vocês estão. Sim. É um tema que eu acho que pelo menos uma vez por semana vocês pensam, né? Eu acho um pouquinho mais até. E para isso a gente tem algumas perguntas pra gente depois elaborar, conversar com vocês e vocês saírem desse vídeo entendendo um pouco mais o que realmente é entrar num relacionamento com alguém. Né? Isso, Aos olhos debaixo do da Pai. visão. Isso aí, debaixo da visão dos céus e da palavra de Deus, que é o que a gente acredita, amém? Exatamente. Então, vamos para a primeira pergunta. Eu tô querendo namorar. Quando eu sei que é o momento certo? Essa é uma boa pergunta. Acho que muitos de vocês devem se fazer essa pergunta porque a realidade é que nós, líderes, quando vocês perguntam pros pastores, pros seus pais, muitas das vezes é... Não, eu não tô liberado ainda pra namorar, Sim, né, amor? sim. É algo que, nessa idade, vocês sempre devem se perguntar quando será que é o momento onde eu vou poder namorar? Quando vai ser o certo, né? Quando não vão me olhar feio. Quando eu vou poder ter um relacionamento? Uhum. E é uma boa pergunta, é uma pergunta válida, porque pelo menos quando você faz essa pergunta, você está respeitando os processos da vida para Sim, começo de conversa. sim. Então, para começar respondendo essa pergunta, não existe uma idade para namorar. A realidade é que Deus não criou idade para namorar. Ele criou o propósito. O namoro, na verdade, não é nada a não ser um propósito. Ele tem um fim. Então, para começo de conversa, quando você quiser entender quando é o tempo certo para namorar, você precisa primeiro compreender que quando você for namorar, ele tem que ter uma data de acabar. Sabe? Quando você começar o namoro, ele tem que ter um final. Sim. Porque ou esse final é cada um seguindo a sua vida, ou esse final é num altar. E na verdade, quando você começa a namorar, esse deve ser o final que você almeja. A pessoa que você estiver namorando é a pessoa que você pode escolher para viver uma vida inteira com você. Sim, sabe? isso é isso que a gente tem que ter na mente. A gente pode entrar aqui, não sei, acho que você vai até comentar, várias coisas, por exemplo, dinheiro, as nossas emoções, família, né? Tá tudo muito incerto ainda nessa fase da vida de vocês. Mas quando a gente para e pensa e olha pra pessoa, e apesar de estarmos loucamente apaixonados e vibrando e amando a pessoa, a gente olha e fala, racionalmente, eu tenho capacidade de casar com essa pessoa em menos de 2 anos? Se vocês, daqui 2 anos, não vão ser nem de maiores, é óbvio que essa resposta vai ser não. Então, apesar de eu sei que muitas vezes o sentimento é sim, não, é claro que eu vou casar com essa pessoa, ela é o amor da minha vida, eu não quero mais olhar pra ninguém, eu não vivo mais pra ninguém, eu quero casar com ela. Mas racionalmente, vocês têm a capacidade de se casar em menos de 2 anos? Se a resposta é não, então é meio óbvio que você não tá pronto pra namorar dentro do plano perfeito de Deus, que é o casamento, construir uma família. Você só tá querendo um momento. um relacionamento, você tá só querendo mostrar que você também namora. E a realidade é que, no final, isso é só perca de tempo. Porque a realidade é que o namoro, como a gente está falando, tem um fim, tem um propósito, tem uma direção. E essa direção é o altar onde desse namoro sairá uma família. Isso. Sabe? E isso é muito importante de saber, porque às vezes você que é cristão realmente, um adolescente, menino ou menina, que tá querendo talvez daqui a um tempo começar a namorar, encontrar a varoa perfeita, o varão perfeito pra talvez um dia casar. Você até ora por essa pessoa e até fala, nossa Senhor, faz cair do céu, faz ela se apaixonar por mim, nossa, faz eu conseguir conquistar essa pessoa. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o propósito de tudo isso. Que é isso que a gente está começando Qual é o sentido, né? Isso aí. Se for parado só nos nossos sentimentos, no nosso egoísmo, pra gente se satisfazer, é muito banal, né, gente? Mas a gente tem que lembrar que foi Deus quem criou. Então tem um propósito eterno, que é fazer a diferença aqui na Terra, levar um ao outro pro céu, porque quando a gente tá num relacionamento, a gente não tá pra fazer nós mesmos felizes, porque essa é a ilusão que o namoro no adolescente tem, né? Que isso vai me deixar feliz, isso vai satisfazer as minhas vontades agora, isso eu vou poder andar de mão dada no shopping, né? Eu vou dar uns beijinhos, e isso vai me deixar feliz agora. Mas o relacionamento criado por Deus foi feito pra eu
fazer o outro feliz. E nós Exatamente. criarmos família, nós cuidarmos de pessoas, nós termos filhos, né? E eu acho isso muito interessante que você comentou, que quando a gente é muito forte, né? Quando a gente tá escolhendo realmente, quando nós temos idade, né? Quando tá tudo certo na nossa mente, quando nós podemos casar, né? Não, a gente não tá falando que vocês têm que conhecer a pessoa e já casar. Tudo tem o seu momento, né? E faz parte você conhecer a pessoa. Mas quando você pode, né? Vocês conhecem, já tá numa idade ok. E daqui 1 ano e meio, 2 anos, vocês se casarem. Você tem que ter muito firme que você não tá escolhendo uma pessoa porque você acha ela bonita, porque ela é legal, porque ela te faz rir. Isso tudo é legal, isso tudo é bom, é justo, não tem problema. Mas você não pode pensar só em você. Olha que importante. Quando eu conheci o Pedro, a gente era só amigos ainda. E ele me falava assim, que o propósito da vida dele era ser pai. E ele não via a hora, não que ele queria pular processos, mas que ele ansiava pelo dia que ele se tornaria pai. E isso trouxe muita calma e alegria ao meu coração, porque eu estava escolhendo uma pessoa, né, mais pra frente, demorou um pouquinho, mas mais pra frente eu estaria escolhendo uma pessoa que já se preparava para esse momento tão importante. Então, quando você escolher essa pessoa, olha isso, você vai estar escolhendo o futuro pai dos seus filhos. Exatamente. Então é algo muito importante, né? Pra gente pensar só nos nossos sentimentos. A Júlia falou tudo pra você entender o momento certo de namorar. Que não é uma decisão momentânea, sabe? Pra você decidir o momento pra você namorar, você tem que entender que não é só ali. Não é um negócio de uma semana, não é uma coisa de um mês. Porque às vezes você gosta de um jogo por um mês, você gosta de um assunto por um mês, você gosta de uma série por um mês, mas depois você já tá em outra, você já tá em outra. Sim. Só que a realidade é que relacionamentos não são assim, não são descartáveis. Relacionamentos criados por Deus é o casamento e é eterno. É até que a morte nos separe para que nós vivamos uma vida lá nos céus juntos, todo Sim. mundo, sabe? E para terminar de acabar, né, com essa pergunta, essa questão de qual o momento certo para namorar, o final que eu quero falar para vocês é: o momento certo para namorar é o momento que você entende que ambas as partes, você e a pessoa, estão com o alvo centrado em Deus. Isso. Vamos lá, você tá com seus 17, 18 anos, vai começar a namorar para casar com uma pessoa. Só que, como a Júlia já falou aqui em um momento, esta pessoa tem que te aproximar de Jesus. O foco da pessoa não pode estar em você. Nem o seu foco estar nessa pessoa. Essa pessoa não pode suprir os espaços que estão vazios no seu coração. Você não pode buscar em pessoas o que em você falta. Porque tudo isso tem uma pessoa que já vai suprir, que é Jesus. Né? Quando nós aceitamos Jesus e vivemos uma vida por Ele, Ele já supre toda a nossa carência de amor, toda a nossa carência de felicidade, toda a nossa paixão que a gente pode ter por alguém. E por isso que casar é bom. Porque todo o resto já é cuidado por Jesus e o casamento é só para unir propósitos e viver uma vida para a honra e glória do nome daquele que salvou ambas as partes desse casamento. Então, para a gente entender de uma vez por todas qual o momento certo de namorar, é a gente entender tudo que a gente falou e focar principalmente em buscar Jesus acima de todas as coisas. Isso aí. Eu tenho certeza, eu escutei isso do Theo Hayashi, um vídeo do Instagram dele, e eu gosto sempre de falar isso quando o assunto é namoro, porque a realidade é exatamente essa. Se você tá correndo em direção à cruz, a Jesus, sem parar, na velocidade mais forte que você conseguir, e alguém tiver do seu lado correndo pro mesmo lugar que você, aí você pode namorar com essa pessoa, que ela não vai te desviar desse caminho. Amém. Agora, se você tá correndo pra Jesus e tem que parar de correr em direção a Jesus, se desviar pra encontrar alguém, não existe isso. Encontre pessoas que estão em direção ao mesmo propósito que você, que é Jesus. E eu gostei muito, só pra finalizar, da parte que você falou como isso é sério, né? Além de a gente prestar atenção mesmo no fato de que, quando nós somos adolescentes, tem muita coisa acontecendo, né? Na nossa cabeça, com os nossos hormônios, com todas as mudanças. E não só na adolescência, mas em toda a nossa vida, o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos confiar muito nele. Vocês têm que tomar muito cuidado, ter muita atenção quando a questão é o sentimento de vocês. E realmente pedir para o Espírito Santo dominá-los, né? Para que vocês não vivam pelos que vocês sintam. Mas quando a gente toma cuidado com isso, a gente também deixa Deus nos proteger. Porque quando a gente acaba gostando de alguém e sem ter essa visão
de propósito realmente pro relacionamento, que o fim dele é o casamento, a gente deixa, então vamos brincar ali, vamos namorar 6 meses. Óbvio que não deu certo, porque os nossos propósitos não estavam unidos, ele não era da igreja, ou ela não era da igreja, ou os nossos pais não aprovavam, coisas que realmente são da idade. E aí você termina. E aí daqui 1 ano você conhece outra pessoa. E apesar de acontecer, infelizmente, né, coisas acontecem, o quanto mais a gente evitar sermos marcados por esses relacionamentos, melhor vai ser. Porque eles realmente nos marcam. É verdade. Mesmo que você viva de maneira santa, o sentimento nos marca, as lembranças nos marcam. E é muito difícil. Então, assim, protejam o coração de vocês de memórias que não vão ser eternas e de um relacionamento que não vai ter um propósito. Isso mesmo. Então, realmente, proteja o seu coração e guarde pro seu futuro marido, pra sua futura esposa, porque eles merecem que você faça isso. Isso é muito especial, né? Mesmo que ainda você não o conheça, que você não a conheça, você pede pra Jesus, pra que o seu coração esteja guardado pra ele ou pra ela futuramente. Eu gostei muito disso, que eu não sabia que a gente ia ser tão sério nesse vídeo. Mas é um tema muito sério isso. Que a melhor coisa, o melhor sentimento que eu posso ter quando eu beijar a noiva lá no altar, no dia do meu casamento, vai ser saber que eu me guardei pra aquela pessoa. Que essa pessoa é essa que eu estou do meu lado, que a gente já tem um casamento marcado e a gente anseia por esse dia. E a melhor coisa que eu tenho pra contar, o maior orgulho que eu posso ter, né, um orgulho bom que eu posso falar, que eu penso em falar pros meus filhos, é ensinar eles que eu me guardei pra mulher que eu vou passar o resto da minha vida junto. Eu não perdi a minha intimidade pra outras pessoas. Eu não vivi com outras pessoas porque aquilo não ia me agregar nada. Porque o que realmente me traz felicidade é saber que eu estou honrando primeiramente a Jesus e depois a vida da minha mulher, né? De quando eu casar. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que a Júlia até já entrou um pouco no tema da segunda pergunta. Mas que a gente vai falar agora e vai ser breve e é muito bom. Vai. Bora pra próxima. O que eu faço com meus sentimentos? Uau! O que a gente faz com esse turbilhão que a gente tá sentindo, com essa confusão de sentimentos? Porque, beleza, vamos lá. Então, a gente... uma cena. Então, assim, ok, já entendemos que tá proibido, não pode, vamos evitar, vamos tá evitando, né? Uma confusão, vamos tá evitando ali uma memória indesejada, vamos tá evitando ali uma marca que não vai durar pra sempre. Mas o que a gente faz quando eu tô apaixonadinha, quando eu tô gostando, quando eu tô achando um menininho bonito, quando eu tô achando a menina mais linda do mundo, quando eu não consigo parar de conversar, quando só ela parece interessante, só ele parece interessante. Por que se na adolescência eu não posso namorar, eu sinto tudo isso? É uma pergunta normal, que a gente recebe muito e que a gente entende vocês. A gente entende essa confusão, essa turbilhão de sentimentos, essas loucuras que vocês estão passando. E realmente não é fácil. A gente não tá aqui pra falar pra vocês que... beleza, bola pra frente, né? Finge que nada tá acontecendo e segue bola. Espera aí até o momento certo que vai dar tudo certo. Vai ser super fácil. A gente entende que não é. Mas é por isso que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Exatamente. E é por isso que a Bíblia ela é muito perfeita. E primeiro de tudo, quando a gente entende que essa regrinha, né? Essa proibição não é um ato de ordem apenas, sem um porquê. Mas ela é um ato de amor e de cuidado de Deus para com a gente. Porque igual o Pedro explicou aqui. Então, se o relacionamento ele tem um propósito final, que é o casamento, por que na nossa adolescência, que nós não temos maturidade para isso, que não vai dar em nada, a gente vai ficar brincando com o coração de outras pessoas e com o nosso coração. Então, quando a gente entende que é um ato de amor, que é um ato de cuidado, a gente realmente... Ok, eu tenho que preservar. Esses sentimentos não vão me levar em nada, só vão me levar pra perdição. Eu também acho muito, muito legal aquele meme, né? Que é engraçado, não sei se vocês já escutaram, mas aquele meme que fala: ninguém ganha do cara paciente, sabe? Acho que eu não vi. O cara fica falando isso várias vezes no vídeo, é bem engraçado. Que daí, tipo... com a paciência ele vai alcançando os seus objetivos. Mas Deus nos ensina a ser assim. É verdade. Deus é um Deus que
de Gênesis até Apocalipse, uma coisa é clara: Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Eu vejo isso na Bíblia toda. Até lá no povo de Israel, eu estava lendo isso há um tempo atrás. Ele mostra que havia o tempo de celebração de festas, havia festas onde eles deveriam se humilhar diante de Deus, havia festas onde eles deveriam entregar tudo que eles tinham, havia festas onde eles iam receber de Deus muitas coisas, haviam festas que eram batalhas, festas que eram só comemoração, havia tudo isso, e Deus estipulou todas essas coisas. Ele decretou esses tempos certos para ensinar eu e você que há o tempo certo para todas as coisas. Então, o mundo não está acabando. E se estiver, é pra gente estar feliz, porque nós vamos passar uma eternidade com Jesus, que é muito melhor do que qualquer outra coisa. A real questão é que, primeira coisa, de novo, foque em Jesus, porque o resto será acrescentado. Isso aí. Sabe? Até isso que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, a pessoa que está do seu lado. Eu só encontrei a Júlia porque meu foco estava em Jesus. Eu só amei de verdade a Júlia porque eu vi o quanto o foco dela estava em Jesus. E eu só sei que eu vou ser feliz durante o resto da minha vida com ela, por causa que o nosso foco não mudou de lugar. Continua em Jesus. Isso aí. Sabe? E agora, assim, vamos para dicas práticas, já que nós entendemos vocês, os sentimentos de vocês, e vocês entendem que não é uma regra de um diretor que quer proibir coisa legal, mas que é um ato de amor e de cuidado de Deus para com a gente. Total. Vamos pro prática agora. O que a gente vai fazer com esse turbilhão de sentimentos? A gente vai seguir a Bíblia, porque a Bíblia fala pra gente usar os nossos dias da juventude pra nos lembrarmos do Senhor, pra gastarmos tempo na presença dele. Então nós vamos usar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disponibilidade, porque assim, é uma fase, né, que a gente não trabalha, a gente só estuda, a gente tem menos responsabilidades, né, do que quando a gente chega na vida adulta. Então a gente vai comer a palavra de Deus. A gente vai gastar tempo na presença dele, a gente vai servir na nossa igreja local, a gente vai evangelizar na rua. Nós vamos usar esse momento para termos uma experiência com o Senhor, gente, porque eu tenho completa e absoluta certeza que a maior alegria minha é poder falar que eu gastei a minha adolescência nos pés do Senhor. E foi assim, a maior fase da minha vida que eu tinha, não que isso vai passar, em nome de Jesus, eu creio e declaro que vocês viverão uma vida adulta, cheia e plena da vontade de Deus, né, na presença dele. Mas é uma fase que a gente tem muita liberdade, que a gente pode gastar realmente esse tempo. E foi a fase que eu mais gastei tempo conhecendo e me preparando realmente na presença de Deus. E aí entra na outra parte. Você não pode namorar, mas você pode se preparar para esse namoro. Porque se a gente falou aqui que é um momento importante, que relacionamento é importante, que você vai casar, que isso é da vontade de Deus, que isso é bom, que isso é belo, o que nada mais justo do que estar pronto. Exatamente. Porque a gente quer chegar na hora certa e tá lá, né? O príncipe encantado, forte, bonito, inteligente, rico. E vocês, né, esperando a menina linda, perfeita, sem defeitos, totalmente já pronta e preparada. Mas ao invés da gente só estar preocupado com o outro que a gente vai encontrar, a gente pode estar nos preparando, nos lapidando. E, claro, a gente vai fazer isso orando, pedindo para o Espírito Santo moldar o nosso caráter, para o nosso orgulho ser quebrado, para ele nos ensinar, para ele nos preparar. Mas a gente também vai fazer isso com coisas na prática, na vida material. Fazer uma academia, nós vamos praticar esportes, nós vamos ser legal com os nossos pais, né? Porque se a gente não trata bem a nossa mãe, o nosso pai e os nossos irmãos que moram com a gente, quando chegar a namorada, você vai tratar primeiro ano, né? Vai tratar bem. E aí depois que vira normal, fica grosso. Outra coisa também é ir bem na escola, focar nos estudos, porque ninguém quer uma pessoa que não tem propósito na vida. Isso aí. E daí Deus tá, às vezes, colocando coisas no seu coração, mas o que você só tá preocupando é com as meninas, velho. Você tem que se preparar pra ser alguém que vai ser usado por Deus. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que as melhores mulheres, né, de verdade, que você pode encontrar, a mulher, né, que você pode encontrar, vai procurar alguém que é cheio do Espírito Santo. Amém. Então, busque a Deus sobre todas as coisas. Aí, leia a palavra de Deus. Meninos e meninas, leiam, orem, jejuem, vão à academia, se preparem. estudem.
Façam tudo isso. Sejam pessoas interessantes, que saibam conversar, né? Que saibam ter assuntos legais, né? Que realmente tenham coisas legais pra atribuir. Quando você chega numa roda, você só é muito bom só escutar isso, que a Bíblia fala pra nós, que é muito melhor ouvir do que falar. Mas quando a gente fala, tem que haver vida dentro de nós. Então, será que você sabe trazer vida pros ambientes? Será que você sabe conversar? Aprenda coisas novas, aprenda uma língua diferente, né? Tenha sonhos, além de só encontrar uma pessoa. E uma coisa muito legal de se fazer na adolescência, que vocês não podem perder por ficar gastando tempo com namoro, com coisa que nessa fase vai ser ruim e trazer dor de cabeça, que é um namoro na adolescência. Não percam essa fase para vocês terem muitos amigos. Saiam, se divirtam, tenham amigos, tenham um grupo de amigos, busquem ao Senhor juntos, porque é uma fase muito divertida, né, amor? De conhecer gente legal, de aprender de pessoas que, assim, você pode estar vivendo uma coisa com o Senhor e eu posso aprender com você e você pode aprender comigo. Sim. E a gente se divertir, a gente realmente conhecer gente. Foi uma fase que nós ainda temos muitos amigos, mas eu tive uma adolescência cheia de amigos, a gente saía muito e nós éramos amigos antes de ter um relacionamento. Então fica até uma dica, né? Porque o seu futuro noivo, o seu futuro marido tem que, e será muito bom se ele for primeiro seu amigo. Exatamente. Agora um cortezinho, né? E pra gente ir pra finalização desse vídeo, espero que até aqui você já tenha entendido muita coisa. Deus esteja falando dentro do seu coração pra mudar coisas na sua mente e você ser ministrado e sair desse vídeo pronto para se preparar para um relacionamento e não buscar. Pronto para focar naquilo que realmente importa, que é Jesus. Sim. Então, para ir para o encerramento, a gente quer orar com vocês, mas antes eu quero ler algo que traduz o amor. Porque uma das coisas sobre relacionamento é amar. Amém. E amor não é um sentimento, é uma decisão. E a realidade é que Jesus é o amor perfeito. E é quase impossível de explicar isso. Até se vocês quiserem leiam Gálatas, que lá no capítulo 2 ou 3, Paulo tenta falar sobre o amor de Jesus, o quão perfeito ele é. Só que as palavras que ele usa como não tem como entender, é incompreendível, é irresistível, é imenso, é infinito, são coisas como essa. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o versículo 7, resume um pouco do que o real amor é. Então, para você casar com alguém, ter alguém para casar, esse deve ser o amor que você tem que buscar ter com outra pessoa. Que é o amor que Deus tem por nós. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. O amor nunca perece. Amém. Então, a gente quer orar com você para que você seja cheio desse amor, menino e menina que está nos escutando aqui nesse vídeo, e que o seu coração seja cuidado primeiro para aquele que sempre te amou, que é Deus. Amém. Para antes de você entregar seu coração para outra pessoa, você entregar ele completamente para o Senhor. Amém. E buscar alguém que também faça isso. Então feche seus olhos onde você estiver, que eu quero orar com os meninos. A Júlia vai orar com as meninas brevemente. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero orar para todos os homens que estão nos assistindo aqui nesse vídeo. Que eles possam ter o coração reservado em Ti. Que a masculinidade deles seja real em Ti, Senhor. Que eles sejam homens da casa que eles formarão. Que eles sejam pais de respeito, homens, maridos de respeito, Senhor. Que alegram o Teu nome acima de todas as outras coisas. Amém. Que eles busquem primeiro o Senhor, a não ser outras coisas. Eles busquem o Teu amor, Jesus, antes de entregar o amor deles para outras pessoas. E eles encontrem a mulher que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus, no tempo certo. Amém. Amém. Se você agora, menina, está vendo esse vídeo, eu quero que você quero te convidar a fechar os seus olhos onde você estiver pra gente orar juntas. Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da Tua presença a vida de cada menina e de cada futura mulher de Deus que está assistindo esse vídeo. Declarando, Senhor, que o coração delas é Teu.
declarando que elas são tuas, os sentimentos delas, Senhor, não dominam elas, mas elas são, em nome de Jesus, guiadas, controladas, dominadas pelo Teu Espírito Santo. Aquele que nos dá os frutos do Teu Espírito, que são amor, que são alegria, que são fidelidade, paz, paciência, que é domínio próprio, Senhor. Tudo isso nós encontramos em Ti primeiro. Todo esse amor perfeito nós encontramos no Senhor primeiro. Obrigada porque nós somos amadas, nós somos cuidadas, nós somos valorizadas. O Senhor nos olha de uma maneira tão especial, Pai, que nada mais nesse mundo importa, nada mais nesse mundo deve brilhar os nossos olhos, como olhar para Ti, como ser amada por Ti. E é conhecendo esse amor que nós queremos ser preparadas e forjadas para amar o mundo, para amar, Senhor, aqueles que serão confiados em nós, para amar as nossas futuras famílias, para amar aqueles que serão gerados por nós, não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu declaro em nome de Jesus que serão mulheres que geram, porque o Senhor nos criou para sermos mães, Pai, não só fisicamente, mas elas serão mães de meninas, mães de futuras adolescentes, assim como elas foram. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos mulheres firmadas em Ti. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau.